E aí, galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Durante essa semana eu pensei um pouco sobre como que eu estudo e se tem alguma forma que daria para otimizar isso, né? Então, basicamente, eu listei, né, as formas que eu estudo ultimamente e basicamente eu estou vendo bastante vídeo no YouTube e usando o ChatGPT, Gemini para dar uma lapidada no que eu venho aprendendo, né? E aí, eu pensei em como que eu poderia otimizar mais isso, né? E eu lembrei que no Gemini a gente tem a opção de criar agentes para conseguir interagir. Mas mais legal do que isso, eu posso chamar esses agentes via API. Então eu posso criar uma interface minha própria ali, criar esses agentes e ficar trocando uma ideia com eles ali de uma forma um pouquinho mais personalizada, tá? E é justamente essa a ideia do vídeo de hoje. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que que eu fiz primeiro e depois eu mostro como que eu fiz, tá? Então, basicamente, essa ferramenta de estudos aqui que eu criei, né, que é o nosso ajudante de estudos, ele tem duas funcionalidades por enquanto. A primeira é um revisor de notebooks. Então, esse cara aqui, ele vai ter a função basicamente de analisar um notebook que eu enviar e vai entender, né, todo o contexto ali do que eu quero fazer no notebook. Ele vai analisar o código, os textos, ver se está tudo legal. E se não tiver, ele dá algumas opções, né, algumas dicas de como que a gente poderia melhorar ele. Então aqui é basicamente, né, depois que eu termino de estudar alguma coisa, eu vou subir nessa ferramenta para ver se ela vai dar alguma sugestão de melhoria. Legal? E aqui eu subi, né, para a gente testar o script da aula de KNN que a gente viu no vídeo passado. Então aqui, ó, ele já entendeu o que que eu quero falar aqui, né? Então é para apresentar o KNN, aí ele dá uma repassada, né? Então como que está a clareza das explicações, fala sobre a distância euclidiana, enfim, ele está analisando aqui todo o notebook que a gente colocou nele. E no final ele dá aqui umas considerações finais e mensagem de encerramento. Então é sempre para tentar entender ali qual que é o objetivo desse notebook, se tem alguma melhoria possível, né? E a segunda ferramenta aqui é esse resumir YouTube, que ele basicamente vai pegar um vídeo aqui e vai entender quais são os pontos principais daquele vídeo. Porque ultimamente eu venho estudando bastante por vídeos do YouTube de diferentes fontes, né? Só que às vezes os vídeos têm mais de uma hora. Aí para eu não ter que assistir todo o vídeo, eu coloco aqui nesse cara, ele já vai me trazer os principais insights. E aí se eu achar que tem valor aquele vídeo, aí sim eu assisto ele com calma e fazendo as anotações, né? Mas é uma opção interessante aqui para a gente fazer antes de começar a já ver o vídeo, né? Então, um resumo detalhado do conteúdo, ó. Então, eu peguei esse vídeo aqui da hashtag que fala sobre regressão linear. Então, ele já dá aqui como que o scikit-learn, como que a gente faz para instanciar o modelo, para treinar e por aí vai. Ele dá alguns insights para ajudar no aprendizado e ele, inclusive, já propõe aqui alguns conteúdos para complementar o nosso aprendizado. Então, aqui, opções bem legais aqui para a gente ir estudando, né? E o massa é que aqui no Streamlit a gente consegue basicamente ir colocando quantas funcionalidades a gente quiser. Então, caso alguém queira fazer alguma coisa diferente, pode ficar à vontade aí para clonar esse repositório, tá bom? Mas legal. Então vamos entender como que isso aqui funciona. Eu tenho basicamente essa estrutura aqui, né? Então eu vou ter um arquivo de ambiente onde a gente vai deixar a nossa chave de API. Eu tenho um gitignore e dois arquivos Python. Um que é o app.py, e aqui é onde a gente vai ter toda a nossa lógica aqui para montar o front ali com o Streamlit. E eu tenho também o functions.py. Nesse cara aqui, eu vou deixar as funções que eu vou usar no nosso script principal aqui, né, que vai ser esse app.py. E o que que eu estou fazendo aqui, né? Na primeira função, eu tenho getSecret, e aqui ela vai ter basicamente a função aqui, né? O objetivo dela é salvar a nossa API aqui do Google, aqui na seção do Streamlit,
ou, né, carregar ela como o nosso env aqui, tá bom? Então, sempre a gente vai ter essa API key no nosso script. E a segunda aqui vai ser a nossa função, né, para pegar a transcrição do vídeo de YouTube, né? Então aqui ela espera receber uma URL, depois ela vai fazer o split da URL usando aqui esse v igual, né, que seria basicamente esse carinha aqui, né? Então o v igual, ela vai separar uma parte para cá, que seria o zero, e depois eu tenho um, que seria o código do vídeo mesmo. E aí, caso tenha qualquer outra coisa depois do nosso número, eu não vou pegar, né? Eu vou pegar só o número em si. E aí é legal, eu vou instanciar esse YouTube Transcript API e eu vou fazer um fetch no nosso vídeo, beleza? Legal, né? E aqui, esse cara ele vai retornar vários dicionários, né? Então, para cada frase que eu tenho no vídeo, ele vai trazer um objeto, né? Então, vamos imaginar, né? Tipo, do segundo 3 ao segundo 6 falou olá, boa tarde. E aí do segundo 6 para o 10, alguma outra coisa. Então, para eu não ter uma estrutura muito complexa, eu fiz esse for aqui, que ele vai fazer basicamente um concatenado de cada frase no nosso texto, tá bom? Beleza. Então agora vamos para a mágica aqui acontecendo. Eu vou importar algumas bibliotecas aqui, né? Então, o Stringlit, aquelas funções do meu outro arquivo, e o Google.Generative AI, né? Que eu estou chamando de GenAI aqui. Legal? Então, eu vou só recuperar a minha chave de API, eu vou configurar o nosso GenAI para usar a nossa chave de API, né? Que a gente pegou lá do Google. E aqui eu também coloco qual que é o modelo que eu vou estar usando. E aí, eu estou usando aqui por padrão o 2.5 Flash, que ele já tem uma performance bem legal, né? E ele acaba não sendo tão caro, então eu escolhi ele. Mas, putz, tem vários aqui que dá para usar. E aí, aqui que vem a sacada. A gente pode definir alguns prompts para passar nos nossos agentes. Então, fica de uma forma um pouquinho mais contextualizada ali com o que a gente espera que ele faça. Então, esse daqui, eu pedi para ele ser um agente especialista em data science, que ele vai analisar notebooks e PYNB em Python com foco em data science. Enfim, eu passei várias instruções aqui para ele, né? Para ele cumprir aquela ação que a gente pediu. E eu tenho um outro aqui que ele vai fazer aquela análise dos vídeos do YouTube. Então o script ele é bem parecido, mas aí eu falo que ele vai entender conteúdos do YouTube, extrair insights valiosos para aprendizado e por aí vai, né? Então, aqui eu já dou mastigadinho pro agente o que que eu quero que ele faça. Beleza? Legal. Então vamos lá. Agora eu começo de fato a criar a nossa interface ali com o Streamlit. Então, na primeira parte, eu vou basicamente configurar aqui que eu quero o formato wide, né, que seria esse onde o conteúdo ele fica mais largo aqui na tela. Eu vou dar um título de ajudante de estudos e, como eu disse, né, a gente tem duas funcionalidades por enquanto, a do revisor de notebooks e o resumir vídeos do YouTube. E aqui eu vou, na aba 1, vou criar ela, né? Então eu vou falar que é o revisor de YouTube. E aqui eu vou pedir para a pessoa subir um arquivo, que é esse st.fileuploader. E aí, se a pessoa tiver colocado um arquivo, eu aperto um botãozinho para ela revisar, né? Para o nosso agente revisar. Aí, beleza. Uma vez que o arquivo esteja ali no nosso, já esteja upado no site, eu vou fazer o read e o decode dele e eu já posso passar, eu já posso começar a construir o que o nosso agente vai receber. Então, aqui no caso, eu vou passar o System Prompt Revisor que eu criei aqui em cima e eu vou passar o arquivo enviado, né? Então, o arquivo que a pessoa está enviando, que vai ser esse notebook content str, né? Que seria o conteúdo do, do notebook que a pessoa colocou. E aí vale só um comentário de que todo arquivo IPYNB, por debaixo dos panos, ele é um JSON. Então é por isso que a gente consegue entender bem ele, tá bom?
E aí, para a gente conseguir mandar isso para o nosso agente, eu vou fazer basicamente um model.generateContent e vou mandar o nosso full input. Legal? E aqui, para pegar a nossa resposta do agente, eu vou fazer um response.text e vou escrever ali na tela o resultado. Então, basicamente, tudo isso aqui que a gente viu vai trazer aquele retorno lá, né? Então, aqui o arquivo já estava aqui dentro do site, né? Então, quando eu clico em revisar, vai ser exatamente essa partezinha aqui, ó, onde eu estou chamando o nosso modelo, tá bom? E aí, assim que ele terminar de analisar, ele já aparece a nossa resposta aqui. E um ponto importante é a gente transformar em Markdown, tá bom? Que aí fica formatado bonitinho aqui. Beleza? Legal. E agora a nossa segunda funcionalidade, que é a transcrição, né, o resumo de vídeos do YouTube. Eu vou fazer bem parecido, né? Mas ao invés de eu pedir para a pessoa subir um arquivo, aqui eu peço só para ela digitar o URL. Aí, como é um projeto mais de estudos, eu não estou tratando as sessões, né? Eu quero mais ver o negócio funcionando na prática. Então eu vou, se o vídeo tiver sido imputado ali, eu vou pedir para a pessoa clicar no botão de analisar, né? Então se eu venho aqui, analisar, e assim que ela aperta analisar, a gente vai chamar a nossa função get YouTube transcript, passando o vídeo, perfeito? E aqui é a mesma coisa, né? Eu vou mandar lá para o modelo, ele vai analisar, vai responder para a gente e eu mostro na tela. Então, é basicamente isso, né? Então, o nosso agente funcionando. E aí, só para fazer uma revisão rápida, né? Então, caso vocês queiram usar o Gemini aqui para criar um agente ou só para trocar uma ideia, você pode fazer, né, basicamente esses três passinhos aqui, né? Então, eu vou pegar a minha chave de API, eu vou configurar para usar essa chave de API e eu vou escolher qual que é o modelo. Legal? E aí, uma vez que eu coloco qual que é o modelo, eu posso dar ou não uma instrução aqui para começar o agente, né? Para ele já ser um pouco mais contextualizado. E aí, assim que eu quiser mandar alguma coisa para ele, é basicamente eu passar um model.generateContent e o input. Legal? É isso. Então, um vídeo um pouquinho mais curtinho hoje, mas espero que vocês gostem, né? Acho que isso aqui acaba abrindo um leque de opções para a gente usar a API do Google ou a própria API do ChatGPT para usar nos nossos projetos aqui, né? Acho que dá uma incrementada bem legal. Beleza? É isso, gente. Caso ficou alguma dúvida, me avisem aí no chat. E tô animado para os nossos próximos vídeos, né? Onde a gente vai voltar a falar sobre os modelos de machine learning, tá bom? Valeu!